Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de redação, tá? Veja só, na aula de hoje nós vamos conversar sobre o parágrafo. A tia às vezes pede, marque tal parágrafo, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, e às vezes a gente fica meio que perdido, não é? Mas tia, o que é parágrafo? Né? No texto é muito importante a gente prestar atenção em cada parágrafo, porque ele vai nos dar algum tipo de informação, certo? E quando nós estamos lendo, é importante respeitarmos, não é, as pontuações, porque quando isso não acontece, o texto fica aqui meio sentido, fica difícil de interpretar, de entender o que esse texto quis nos passar. Então, prestando atenção no parágrafo do texto, o primeiro parágrafo ele quis dizer o quê? O segundo parágrafo, qual foi a informação passada? Tá? Então, para entender melhor, tá? A gente vai ver primeiro o que é parágrafo, não é? O parágrafo consiste num conjunto de frases que servem para expressar um pensamento central no texto. Então, temos ali um texto, né? E o determinado parágrafo, ele vai nos dar uma determinada orientação. Ele está falando sobre o quê? Certo? Os parágrafos não devem ser muito longos, pois, caso contrário, pode confundir a atenção do leitor. Tipo, às vezes tem pessoas que escrevem textos onde em um parágrafo ele é enorme, não é isso? Passa um determinado sentido, beleza, mas fica mais complicado para interpretar, certo? Então, é importante tentar escrever parágrafos mais curtos. Claro que às vezes há necessidade de prolongar este parágrafo, tá? Mas preste atenção, tem que ter o cuidado de quando o assunto já está fugindo, né, já está indo para outra coisa, outra explicação, a gente pontua e passa para o próximo parágrafo, tá? Está mudando um pouquinho aí do assunto do início do parágrafo, a gente já vai, pontua e passa para o próximo. Outra observação, olha, para fazer parágrafos não se podem pular linhas. É muito comum a gente pular linhas em poemas, não é? Quando a gente faz aí, usa estrofe, primeira estrofe, aí a gente pula uma linha, passa para a próxima estrofe. Mas no texto não é comum a gente estar pulando linha, certo? Quando terminou aqui a frase, a gente dá um espaço e na outra linha a gente dá continuidade ao texto, certo? A gente não vai pular uma linha, tá certo? Então, nós temos aí um textinho e a gente vai tentar identificar, né, através desse texto, quais são os parágrafos, tá? Que nós vamos encontrar aqui. O nome do texto, título, Vida de Passarinho, de Isabel Cristina Silveira Soares. E diz assim: o passarinho saiu de seu ninho para buscar comida para os filhotes. Preste atenção. Voou, voou, voou. A terra estava seca e nenhuma minhoca o pobrezinho encontrou. O passarinho entrou na cozinha de Dona Zélia e depressa pegou o pedaço de pão que estava sobre a mesa. Dona Zélia pegou a vassoura rapidamente, mas já era tarde. A bela ave bateu asas e voou. Voou alto, para bem longe. Então, preste atenção aqui que para identificar o parágrafo é necessário observar o espaço no início do texto. Então, observa, tá? Na verdade, no início do parágrafo, nós temos aqui um espacinho, tá vendo? Olha, espacinho aí não deu para continuar na mesma linha, ainda na mesma frase, no mesmo parágrafo, aí dá continuidade, ponto. Percebam que aqui, já veio outro espaço, tá? Deu continuidade, né? Ponto, percebam. Outra coisa que podemos observar também é que não precisou pular linha. Mesmo aqui, como não deu para continuar, continuou na outra linha, pontuou e deu um espaço, né? Lembrem-se que aqui tem espaçamento. No nosso caderno, nós podemos dar aí um espaço de mais ou menos, um dedinho. Nós podemos utilizar o nosso dedinho, tá? Então, nós podemos dar o espacinho de um dedinho e continuar o texto, certo?
Professora, mas a frase é muito longa, não deu para terminar. Então, ó, continua na mesma linha, na outra linha, porém observa que aqui já não precisou, tá vendo, dar o espaço de um dedinho, tá? Então, aqui, ó, continua, né, no texto, só quando for o próximo parágrafo é que a gente dá o espacinho, ok? Prestem atenção, sempre quando tem lá no texto, no livro, que você vai observar que tem esses espaços, está se referindo ao parágrafo. Mas vamos identificar nesse texto onde estão os parágrafos, tá certo? Ó, no primeiro parágrafo nós temos a frase que diz que o passarinho saiu de seu ninho, né? Essa foi a primeira informação que passou para a gente. O passarinho, ele fez o quê? Ele saiu para onde? De onde? Do seu ninho para buscar o quê? Comida. Ele passou para a gente uma informação. Beleza, já no segundo parágrafo, ele já vem com outra informação, dizendo que o passarinho, ó, voou. Isso quer dizer que ele voou muito, né? Voou. Né? Ele fez um voo longo. Aí na terceira frase, no terceiro parágrafo, percebam aí que já vem com outra informação. A terra estava seca. Passarinho voou, não é? No segundo parágrafo. No terceiro já diz que a terra estava seca e o passarinho não encontrou nada, né? Não encontrou nenhuma minhoca. Aí na quarta frase, ele já está passando outra informação. Que o passarinho, muito esperto, né? O passarinho entrou na cozinha de Dona Zélia. Então já foi outra informação passada, mas percebam que todas estão relacionadas ao título, tá? A história do passarinho. Na próxima, né? No quinto parágrafo, ó, Dona Zélia pegou a vassoura rapidamente, mas já era tarde, né? Aí nós vamos já para o próximo. Tem um espacinho, tá? Tem que lembrar. Mas já era tarde. A bela ave bateu asas e voou alto, para bem longe. Então, observem, né? Nós temos nesse texto, um pequeno texto, mas com 6 parágrafos, onde cada um, ele passa para a gente uma determinada informação, tá? Sobre o texto. Vejam que ele não foge do texto. Tá falando aqui da história da vida do passarinho, tá? Agora, gente, nós vamos praticar, tá certo? Na atividade que nós vamos fazer agora, nós vamos ler aí mais um textinho e a gente vai tentar responder, tá? Do nosso jeitinho. Então, vamos ver. O mutirão da limpeza. Preste atenção na leitura. O leão papelão convocou uma reunião. Todos foram chegando. O gavião pimentão, o pavão lilico, o leitão balão, o macaco limão e a ranzinha bilinha. Por favor, façam silêncio, disse o leão. O momento é de atenção, vocês viram como nossa floresta está suja. Todos tragam água e sabão, vassouras e pano de chão. Isso mesmo, ninguém respeita nada, jogam tudo na mata. O gavião pimentão e o leitão balão pegaram um escovão e começaram a lavar os portões e as janelas das casas. A ranzinha, o pavão e o macaco limão foram catar os papéis e as latas velhas. A floresta foi ficando linda e brilhando. O leitão papelão agora é capitão. Se a sujeira começar a aparecer, convoca mutirão com a vassoura na mão. Então, percebam, tá? Observem esse textinho e prestem atenção, ó, nos espacinhos, tá? Nos espaços. Percebam que terminou a frase, não deu para continuar. Olha, então não precisou, né, fazer esse espacinho aqui. Deu continuidade. Tá vendo? Deu continuidade. Aí aqui ponto final. Observa que no próximo parágrafo deu espacinho. Ó, aqui observem que nesse primeiro, né, aliás, nesse parágrafo tem um espaço. Olha, não deu para continuar, seguiu na outra linha, não precisou pular linha, tá? Não deu para continuar, seguiu na outra linha, ponto final. Então, numere a quantidade de parágrafos no texto, de acordo com esse texto.
Vamos ver quantos parágrafos tem esse texto. Preste atenção, ó, nos espaços, tá? E aí nós vamos responder. Esse texto apresenta quantos parágrafos, né? Nós vamos ver, numerar, colocar aí a quantidade e depois nós vamos ver quantos parágrafos ele tem, né? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se formos numerar, nós vamos observar, tá certo? O espacinho, lembrem-se, tá? Vai ter esse espacinho, ó, em cada parágrafo, certo? Ponto, continuou no outro parágrafo. No livro é a mesma coisa, mesmo sendo textos longos, nós temos que observar, tá? Esse espacinho. E aí pergunta, esse texto apresenta quantos parágrafos? 5 parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Na terceira questão, responda de acordo com a história. Na letra A, onde se passa a história? Na letra B, qual foi o maior problema na história? Na quarta questão, escreva o nome dos animais do texto. Do macaco, da ranzinha, do leão, do gavião, do pavão e do leitão. Gente, tudo isso você pode ir passando para o seu caderno, tá? Que serve como registro, tá certo? Então, vamos ver como fica, né? E aí vocês vão tentar responder do seu jeito e só depois é que você vai responder de acordo aqui, né? Com o que está no texto. Nós temos, né? Passou em uma floresta. Olha, a sujeira, o maior problema na história foi a sujeira na floresta, né? E o nome dos personagens. Nós temos aí o macaco limão, a ranzinha bilinha, o papelão, leão papelão, gavião pimentão, pavão lilico, leitão balão. Bom, agora a gente vai fazer um combinado, né? Na atividade que vocês vão fazer para casa, então eu conto que vocês façam, tá certo? Conto com vocês. Vocês vão copiar no texto, no caderno, faça a cópia do caderno, do texto, da anotação de redação Vida de Passarinho. E atenção com os parágrafos. Então, você vai escrever esse texto, né, que nós vimos aqui, Vida de Passarinho. E vão lá, o primeiro texto está lá na frente, certo? Então, para não se prolongar tanto, vocês vão voltar o vídeo, tá? Vai copiar lá o textinho Vida de Passarinhos, se atentando ao parágrafo. É importante você estar sempre praticando. E se eu posso pegar outro texto, eu posso criar um texto, pode criar um texto, ler esse texto, tá? Preste atenção na leitura, é muito importante a gente ler, né? Prestar atenção nas pontuações para poder ter um texto com sentido, ok? Então, você vai ler, você vai reescrever, né? Você vai escrever aí Vida de Passarinho, tá? Preste atenção na pontuação. Sugiro que você faça um desenho bem bonito relacionado ao texto, né? Que aí vai ficar bem caprichado, ok? Então, por hoje, né? Nós vamos terminando por aqui, tá? Espero que seu dia seja abençoado, certo? Não acumule suas atividades, tentem estar realizando, ok? Tchau e até a próxima aula.